Ozempic natural, será que de fato uma planta consegue trazer tanta saciedade quanto um remédio tão caro? Solta a vinheta e vamos entender um pouquinho mais. Salve pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. Bom, para a gente começar, vamos entender como é que funciona o Ozempic em primeiro lugar. Primeira coisa é que o Ozempic é uma droga que está cada vez mais cara, sendo falsificada, tem grandes redes de farmácia aí, o pessoal pegou esses dias um grande lote falsificado, mas vamos entender como é que funciona o Ozempic. Ele vai atuar principalmente nos receptores que a gente chama GLP-1. Ele vai promover a liberação de insulina de uma forma mais controlada, inibindo a produção excessiva de glucagon. E, consequentemente, ele vai reduzir os níveis de glicose no sangue por causa dessa insulina mais controlada. Então, automaticamente, você vai ter mais saciedade e, consequentemente, vai resultar no emagrecimento. Por mais que a gente saiba que o Ozempic não foi criado para isso, né? Mas tudo bem. E aí a gente chega ao porquê que o psyllium ele é comparado com um Ozempic natural, o Ozempic de pobre, assim, como o pessoal queira chamar. Primeira coisa que a gente tem que entender, o psyllium ele é uma fibra, né? Ele vem de uma planta chamada Plantago ovata, da região da Ásia, se eu não me engano. E aí ele é uma fibra extremamente solúvel. Então quando a gente ingere o psyllium com água, de fato ele cria um bolo, ele cria tipo um gel viscoso. E ele aumenta o tamanho dessa fibra. Quando a gente come alguma coisa, a gente ingere a fibra na sequência, a gente também vai ter essa liberação de insulina mais controlada, vamos falar assim, do jeito que o Ozempic ele faz de uma forma como remédio, como hormônio. Então por isso que o psyllium ele é comparado com o Ozempic natural, justamente porque ele vai fazer praticamente a mesma coisa, porém de um outro jeito. Bom, primeira coisa, vamos citar os principais benefícios do psyllium que a gente tem de fato comprovado pela ciência, pela literatura. A gente até vai pôr um link aqui embaixo, caso vocês queiram conferir. O psyllium ajuda a reduzir o colesterol total, principalmente o LDL, né, que é o colesterol ruim. E a gente tem que tomar um pouquinho só de cuidado nessa questão de colesterol, porque nem todo o colesterol em si é ruim, né? A gente tem que entender como é que estão os parâmetros de LDL, que é o colesterol ruim, HDL, que é o bom, e aí sim fazer um trabalho para a gente ficar dentro dos níveis ali, porque a gordura não é ruim no todo, né? Muita gente julga gordura, mas a gente precisa também de gordura, justamente pelas vitaminas lipossolúveis que precisam de gordura para poder serem digeridas e trabalhadas, que são principalmente a vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, além de coenzimas como coenzima Q10, que precisam de fato de gordura para atuar no nosso organismo. Então assim, quando a gente fala de colesterol, vamos tomar um pouquinho de cuidado, vamos entender exatamente ali o que a gente tem que reduzir. Os principais benefícios que a gente tem, por isso que ele é comparado com o Ozempic, é essa redução de glicemia. Quando a gente come um carboidrato, somente o carboidrato, né, que dão esses picos glicêmicos, se a gente ingere uma fibra em conjunto com isso, né, pós-refeição, a gente vai ter a função parecida que o Ozempic faz. Porque a fibra sendo digerida junto com o carboidrato, a gente vai também ter uma liberação de insulina mais lenta. Consequentemente, com essa liberação de insulina mais lenta, a gente vai reduzir os níveis de glicose no sangue, por isso que ele é ótimo para baixar essa glicemia. Outro benefício extremamente importante do psyllium, que ele veio usado há anos, há décadas, que era a principal, que é a principal função dele, é ser um laxante natural, né? E ele ajuda muito a regular o nosso intestino, principalmente aquelas pessoas que sofrem com constipação, não tem uma ida ao banheiro regular. O psyllium é um ótimo aliado nesse sentido de regulação intestinal. O psyllium há muitos anos vem sendo usado principalmente para isso. E aí o outro benefício que o psyllium traz em conjunto, né, de tudo isso que a gente trouxe, é a redução de fome, né? Trazer essa questão da saciedade que o Ozempic traz, justamente porque ele vai ajudar nessa liberação de insulina mais lenta. Bom, como é que se toma o psyllium, né? O que a gente vê tanto pela literatura e pela prática, que vem funcionando muito bem, de fato são 5 gramas de psyllium para 250 ml de água, mais ou menos, é uma boa ingestão, porque a gente tem que ter água também para fazer esse trabalho, que é aumentar aquele volume, né? E como ela é uma fibra solúvel, é realmente extremamente necessário ter esse contato com a água. Mas vamos lá, 5 gramas para 250 ml de água, e geralmente é bom começar com uma dose diária. Deu certo, trouxe uma saciedade, está vendo o resultado, e assim você pode evoluir para 2 até 3 doses por dia, porém sempre espaçadas. Esse foi mais um episódio para vocês entenderem por que o psyllium é comparado com o Ozempic natural, né? Eu acho que ficou claro essa questão de baixar essa glicemia, trazer saciedade, essa liberação da insulina um pouquinho mais devagar. Bom, se você gostou desse conteúdo, não deixa de
curtir, compartilhar e mandar para alguém que precise ou tá pensando em tomar o Ozempic, tá bom? É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.